Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai contar uma história de uma mulher tão misteriosa, tão provocante e tão ousada que acabou sendo executada como uma espiã durante a Primeira Guerra Mundial. Pois é, essa é a história de Mata Hari, uma mulher que se reinventou se tornando uma dançarina exótica em tempo de guerra. Mas te garanto, ela possui uma história que vai muito além da fama de dançarina exótica. Então vocês já sabem, né? O nosso ritual padrão. Pega o seu café ou o seu chá, porque vem história boa por aí. Nossa protagonista, Margaretha, nasceu em 7 de agosto de 1876, no norte da Holanda. Ela era primogênita de Adam Zell e Antje van der Mille. Em casa, ela era carinhosamente chamada de Amy Grit. A família Zell era próspera. Pai Adam era dono de uma lucrativa chapelaria, o que garantia uma vida confortável em uma das ruas mais elegantes da cidade. Margaretha cresceu em uma casa bem espaçosa, com seus 3 irmãos mais novos. Ela teve acesso a uma boa educação, roupas finas, basicamente tudo que uma garota de família burguesa poderia desejar. Mas essa vida privilegiada sofreu uma reviravolta dramática quando ela tinha apenas 13 anos. Infelizmente, o negócio do seu pai faliu completamente. A pressão financeira destruiu o casamento dos pais, que acabaram se divorciando. E ainda como se não bastasse, quando Margaretha tinha apenas 15 anos, a sua mãe veio a falecer. Imagine só, em poucos anos ela perdeu a mãe, viu seus pais se separarem e caiu drasticamente no status social. Após esses eventos traumáticos, a família se fragmentou totalmente. Margaretha passou a viver com vários parentes, mudando-se frequentemente de casa em casa. Tentando encontrar o seu caminho, foi enviada para Leiden para se formar como professora de jardim de infância, uma das poucas profissões respeitáveis para as mulheres da época. Mas não deu muito certo. Ela acabou sendo expulsa por causa de um suposto caso amoroso com o diretor da escola. Esse escândalo já mostrava tanto seu carisma com homens mais velhos, quanto sua tendência em desafiar convenções sociais. Então, aos 18 anos, sem uma formação acadêmica e sem um apoio familiar estável, e sem, é claro, a parte financeira, ela estava desesperada. Foi aí que, em março de 1995, enquanto vivia com uma tia em Haia, ela tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Respondeu a um anúncio de casamento que se encontrava em um jornal. O que ela viu na época foi mais ou menos assim: oficial e licença da Índia Oriental Holandesa gostaria de conhecer uma garota de caráter agradável. Objetivo: matrimônio. Quem publicou esse anúncio foi Rudolf MacLeod, um capitão do exército colonial holandês, 19 anos mais velho do que ela. Beleza, e quantos anos ele tinha na época? Sai fazer a conta errada? Ah, tem que fazer 19 mais 18 que ela tinha, então ela tinha 38, 37. 37 anos. E ela tinha 18 anos de idade. O primeiro encontro aconteceu em um domingo chuvoso em Amsterdã. E olha só que loucura. Após 6 dias, eles já estavam noivos. E o casamento aconteceu em julho de 1895. Em janeiro de 1897, nasceu o primeiro filho do casal, Norman. Poucos meses depois, a família partiu para Java, nas Índias Orientais Holandesas, hoje conhecida como Indonésia. No ano seguinte, em maio de 1898, nasceu a filha do casal, Louise Jane, carinhosamente chamada de Non. Foi nas colônias que Margaretha começou a se interessar pela cultura local, especialmente pelas danças tradicionais javanesas. Ela observava fascinada os movimentos sutis e simbólicos das dançarinas, tão diferentes dos rígidos padrões europeus. Foi ali que ela primeiro ouviu o termo Mata Hari, olho do dia ou sol em malaio, nome que mais tarde adotaria como seu pseudônimo artístico. Mas a experiência nas colônias também revelou o lado obscuro de seu casamento. Rudolf, seu digníssimo marido, era violento, alcoólatra e frequentemente infiel. Sim, ele era um libertino. As brigas eram constantes, com abusos físicos e emocionais. E então veio a maior tragédia. Em 1899, seu filho, Norman, morreu aos 2 anos de idade. A causa exata da morte nunca foi completamente esclarecida. Alguns relatos sugerem envenenamento pela babá, outros apontam complicações da sífilis. Essa doença, que na época não tinha cura eficaz, provavelmente havia sido transmitido por Rudolf, que fica para
espalhando por aí para Margaret durante a gravidez. A filha do casal Louise também contraiu a doença, mas ela sobreviveu, uma pena que ela acabou ficando com sequelas. A morte do filho foi um golpe, já para o frágil casamento. Em 1902, o casal retornou à Holanda e se divorciou pouco depois, ainda bem, né? Inicialmente, Margareta obteve a custódia de sua filha, mas sem recursos financeiros e com o Rudolf se recusando a pagar a pensão, ela acabou perdendo a guarda. A separação de sua filha foi uma dor constante em sua vida. Apesar de várias tentativas de manter o contato, o seu ex-marido deliberadamente mantinha a menina afastada da mãe. Mais tarde, soube-se que Louise morreu aos 21 anos, possivelmente devido a complicações da sífilis. Agora, aos 27 anos, divorciada, sem seus filhos e sem condições financeiras, Margareta decidiu que era hora de uma redenção completa. E em 1903, mudou-se para Paris, a capital cultural da Europa na época. Em um lugar onde tudo era possível. No início, tentou sobreviver como modelo para artistas e fazendo pequenos trabalhos. Mas ela logo percebeu que precisava de algo a mais, uma coisa que pudesse ser um pouco mais impactante para se destacar entre todo mundo. Inicialmente, ela ainda não se apresentava como Mata Hari, mas ainda utilizava o sobrenome de seu ex-marido. Mas em 1905, tomou a decisão que mudaria para sempre a sua vida. Estreou como dançarina exótica no Musée Guimet, um prestigioso museu de arte asiática em Paris, adotando o nome artístico, finalmente, Mata Hari. E não parou por aí. Para construir a sua nova identidade, ela elaborou uma história fictícia completa. É claro, um nome tão forte e potente não poderia vir com uma história qualquer, não é mesmo? Ela dizia ser uma princesa javanesa de origem hindu, que havia aprendido dança sagrada dos templos desde a infância. Afirmava ter sido iniciada em rituais secretos por sacerdotes bramânicos e conhecer mistérios orientais milenares. Essa narrativa, é claro, encontrou terreno fértil na imaginação europeia, sempre fascinada pelo mistério e exotismo do Oriente. Suas apresentações começavam com ela totalmente vestida com véus e adornos, e gradualmente se despia, até ficar apenas com um sutiã decorado com joias. Uma ousadia chocante para a época, quando o corpo feminino raramente era exposto em público. Em vez de apresentar como uma simples dançarina holandesa, ela capitalizou sobre o fascínio ocidental pelo exótico e o mistério, muito inteligente. Ironicamente, suas danças tinham um pouco de autênticas. Era uma mistura de movimentos que havia observado em Java com improvisações adaptadas ao gosto europeu. E é claro, com toda essa ascensão, seu sucesso foi imediato e avassalador. Em tão pouco tempo, Mata Hari se tornou uma sensação em toda a Europa, apresentando-se em grandes teatros de Paris, Berlim, Viana, Madrid e Monte Carlo. Era frequentemente convidada para performances privadas em mansões de aristocratas e em eventos exclusivos da alta sociedade. Mas uma coisa é certa, Mata Hari não era apenas uma dançarina, mas também uma cortesã, algo que era muito comum na época. Ela mantinha relacionamentos com homens influentes, incluindo oficiais militares de alto escalão, diplomatas, políticos e industriais de várias nacionalidades. Estes relacionamentos não lhe garantiam apenas sustento financeiro, mas também acesso a círculos sociais elevados e informações privilegiadas. Um fator que mais tarde se tornaria crucial para o seu destino trágico. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em agosto de 1914, a vida glamurosa de Mata Hari foi abruptamente interrompida. A Europa, antes um playground para suas performances e romance, transformou-se em um continente dividido e paranoico. E não era para menos. De um lado estavam as potências centrais lideradas pela Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e de outro lado os aliados, França, Grã-Bretanha e Rússia. O contexto de guerra trouxe um novo e perigoso significado para a vida cosmopolita de Mata Hari. Sua nacionalidade holandesa tornou-se simultaneamente uma proteção e também uma fonte de suspeitas. Como uma cidadã de um país neutro, ela podia cruzar fronteiras que estavam fechadas para a maioria dos europeus. Essa mobilidade, combinada com seus relacionamentos com homens poderosos de várias nacionalidades, inevitavelmente gerou suspeitas. No início da guerra, Mata Hari estava em Berlim, onde a sua apresentação programada foi cancelada. Suas propriedades foram confiscadas pelas autoridades alemãs, que a confundiram inicialmente com uma cidadã francesa devido à sua fama em Paris. E essa experiência traumática forçou-a a retornar à Holanda, deixando para trás todos os seus pertences valiosos. E agora, voltando
voltando praticamente para o zero, em Arraia, ela encontrou um ambiente muito menos luxuoso do que estava acostumada. Com os teatros europeus fechados e com toda a programação reduzida devido à guerra, as oportunidades de performance diminuíram drasticamente. Além disso, aos 40 anos, ela começava a enfrentar a dura realidade de uma carreira em declínio como dançarina. Foi nesse contexto de vulnerabilidade financeira e emocional que, em 1916, ela foi contatada por um cônsul alemão em Amsterdã. Em fevereiro de 1917, Mata Hari foi presa em seu quarto luxuoso em Paris. A acusação? Espionagem para a Alemanha. Ela foi levada para a prisão de Saint-Lazare, uma instituição sombria originalmente projetada para abrigar prostitutas e mulheres desviantes. Na prisão, inicialmente foi colocada em isolamento sob supervisão constante, em condições extremamente rigorosas. Logo adoeceu devido às precárias condições sanitárias e à alimentação inadequada. Posteriormente foi designada para a famosa cela 12, que anteriormente havia abrigado outros prisioneiros de perfil alto. Assassino. Durante sua detenção, era-lhe permitido apenas um curto passeio diário no pátio da prisão, sempre sob vigilância intensa. Em julho daquele ano, foi submetida a um julgamento militar a portas fechadas, um procedimento altamente incomum para uma civil estrangeira. Ela foi acusada de espionar para os alemães e de ser diretamente responsável pela morte de milhares de soldados aliados. Uma acusação extremamente grave e quase impossível de ser verdade, considerando que ela não tinha acesso a informações militares de alta importância, sabe? Ela ia para fazer outras coisas, não para coletar informações. O julgamento durou apenas 2 dias e foi marcado por falhas processuais. As evidências apresentadas contra ela nem poderiam ser consideradas evidências. Na melhor das hipóteses, principalmente o fato de ter aceito dinheiro dos alemães e suas viagens frequentes entre países em guerra. O principal documento incriminador era a suposta confissão de um alemão que mencionava uma espiã com o código H21, que os franceses insistiam ser Mata Hari. E ainda para piorar, sua defesa foi prejudicada pelo fato de que seu advogado era um idoso inexperiente e, além disso, apaixonado por ela. Historiadores modernos consideram o julgamento uma farsa, projetada para encontrar um bode expiatório. Pois vejamos, a França estava sofrendo derrotas devastadoras no campo de batalha, e a moral da população estava extremamente baixa. Após um processo sumário, Mata Hari foi condenada à morte por fuzilamento. Mas ela não desistiu tão fácil assim. Ela passou seus últimos meses escrevendo apelos desesperados ao governo francês e a ex-amantes influentes implorando por clemência. Todos foram ignorados. Sua última esperança, um pedido de indulto ao presidente francês Raymond Poincaré, foi negado em 15 de outubro de 1917. Naquela mesma manhã fria de outubro, Mata Hari foi acordada às 5 horas da matina para ser informada que seria executada em poucas horas. Vestiu-se cuidadosamente com um vestido azul, um casaco elegante e um chapéu com um véu. Sua última performance para o mundo. A execução ocorreu às 6h15, no campo de tiro militar de Vincennes, no arredor de Paris. Segundo relatos de testemunhas, ela recusou-se a usar a venda nos olhos, enfrentando diretamente o pelotão de fuzilamento composto por 12 soldados. Alguns relatos sugerem que em seu último gesto de desafio e teatralidade, ela teria até mandado beijinhos para os soldados antes de ser atingida. Seu corpo jamais foi reclamado pela família e acabou sendo usado para estudos médicos. Sua cabeça embalsamada foi mantida no Museu de Anatomia em Paris, mas em 2000, durante uma reorganização, sumiu. Investigações sugerem que o desaparecimento pode ter ocorrido em 1954, durante uma mudança de local do museu, possivelmente roubado por um admirador fanático. Creio que não seja o advogado, mas, quem sabe? Porque ele já até tá morto. Mas será mesmo que Mata Hari era realmente uma espiã perigosa que merecia um fim tão trágico? Em 1930, a Alemanha limpou o nome de Mata Hari das acusações de espionagem, mas a França nunca revisou formalmente o caso. Embora documentos liberados em 2017 reforcem a ideia de que ela foi acusada como um bode expiatório pelas autoridades francesas. O que é inegável é que ela foi uma mulher incrivelmente à frente de seu tempo. Cresceu em uma época de oportunidades limitadas para mulheres, mas ousou desafiar as regras. Construiu sua própria identidade e viver a vida em seus próprios termos, pagando, infelizmente, um preço altíssimo por isso. E agora, é claro, queremos saber a sua opinião. Mata Hari foi uma espiã perigosa que mereceu um final tão brutal? Deixe seu comentário e sua opinião sobre essa figura fascinante. E já sabe, não
Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias intrigantes como essa. Até a próxima! Você sabe quantos anos é? É 37? Não sei, faz a conta aí, meu filho. 37? É 37? É, então eu fiz de beleza. verdade a conta, Ah, que eu é? falei chutando. Eu acho que foi.